Olá, boa noite, pessoal. Alberto, eu acho que Lívia, Vitor, o casal conservador, sejam bem-vindos. Bom que vocês estão aqui, boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo bem e me vendo bem, deem um sinalzinho para mim. Vamos aguardar o pessoal entrar. Obrigado, Vitor. E aí, Vitor, como é que estão as coisas? Conversar uma hora. Opa, que bom, Alberto. Estamos aqui, eu estava botando o Antônio para dormir, o Antônio demora pelo menos uma hora para dormir. Por isso eu tenho que jogar a live para 9 horas. Oi, Bruno, Chayenne, boa noite, sejam bem-vindos para essa segunda live dessa série que nós iniciamos na semana passada. E que nós intitulamos de Ascese, onde a gente pretende dar uma série de informações, né? Veicular uma série de ensinamentos tradicionais a respeito da ascese. Na semana passada a gente falou sobre o primeiro passo, que é um certo desenvolvimento da capacidade de autoobservação, da atenção. Nós chamamos isso de como construir uma torre. E hoje nós intitulamos a live de A Pomba e a Serpente. E nós daremos mais um passo nesse estudo sobre as técnicas ascéticas, sobre a ascese. E vocês já vão saber por que nós escolhemos esse título. Sejam bem-vindos aí, Antônio Ferreira, Carlos, o Lucas, João Pociano. Algumas pessoas entram com o nome, eu não sei como é que se pronuncia, eu não sei se é o próprio nome da pessoa, Encrote Amarante. Fernanda, seja bem-vinda. Meire, Silvio, Herbert, sejam bem-vindos. Acho que a gente pode começar então. Todo mundo está me ouvindo bem, então vamos lá. Essa live não é um pré-requisito. A gente vai tentar conduzir as coisas de tal modo que não seja absolutamente necessário que a pessoa tenha assistido a live anterior para assistir a live atual. Mas é bom, mas não, de fato a gente vai tentar trabalhar de modo que não seja uma condição, um pré-requisito. De modo que a pessoa possa assistir depois. Então, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão de como construir uma torre. E eu expliquei para vocês que a capacidade intelectual do ser humano, ou seja, a inteligência, ela permite ao ser humano desenvolver uma atividade de autoobservação praticamente indefinida. Então, já é uma maneira de explicar a coisa bem comum, bem ordinária, dizer que enquanto os animais eles existem, eles veem, eles ouvem, o ser humano, além de existir, de ver e de ouvir, ele sabe que existe, sabe que vê e sabe que ouve. Então, quer dizer, a capacidade intelectual do ser humano permite que o ser humano tenha consciência clara das operações que ele está realizando enquanto ele as está realizando. Então, é até difícil para a gente imaginar como é possível para um animal apenas ver e não ter consciência clara de que está vendo. Ele não sabe que vê. Mas o ser humano, além de ver, ele sabe que vê. E, além de saber que vê, ele sabe que vê. Esse foi o ponto que nós desenvolvemos na live passada, porque nós não apenas temos consciência de que nós estamos vendo, de que nós estamos sentindo, de que nós estamos pensando, como nós temos consciência de que temos consciência de que estamos vendo, sentindo e pensando. Para que eu dê uma aula sobre esse assunto, não basta que eu veja, nem basta que eu saiba que eu veja, que eu estou vendo. É preciso que eu saiba que eu sei que eu estou vendo. Então, a consciência humana ela vai como que se desdobrando, ela vai como que recuando, de tal modo que existe no ser humano uma espécie de observador
que é o próprio eu humano, né, que ele vai como que ascendendo, ele vai subindo e visualizando como que do alto as várias operações que o ser humano vai realizando. Então, existe no ser humano uma dimensão vertical. Eu gostaria que vocês entendessem essa expressão. Existe no ser humano, na mente humana, uma dimensão vertical pela qual ele, tomando consciência de um modo cada vez mais profundo das operações que ele está realizando, né, ele vai crescendo na autoobservação, ele vai se tornando mais consciente de si próprio. Né, ele vai desenvolvendo uma visão intelectual, uma visão interior sobre si mesmo, que vai se ampliando na vertical. Vai se ampliando na vertical. A consciência dos animais ela se desenvolve na horizontal, porque ele vê o mundo, ele ouve as coisas do mundo, ele sente o cheiro das coisas do mundo, mas ele não tem um observador na vertical que permita ele perceber que ele está vendo, ouvindo e cheirando. O ser humano tem esse observador, e esse observador pode inclusive perceber-se a si próprio. Então, repetindo, sem querer ser enfadonho nesse ponto, nós não somente sabemos que nós vemos, ouvimos, sentimos, desejamos, como nós sabemos que fazemos isso. E isso, essa consciência das nossas operações, ela pode se desenvolver até limites indefinidos. Isso é próprio do ser humano. Tá? E foi isso que nós chamamos de torre. A torre, ela é justamente uma construção que cresce na vertical para que todas as operações que se passem na horizontal, dentro de uma cidade ou de um forte, possam ser observadas de modo simultâneo. Então, quando você está no alto de uma torre, o que acontece? Você está vendo o plano horizontal da cidade, ou do lugar, você está vendo ele todo de uma vez, tendo uma consciência muito mais imediata e abrangente de tudo que está acontecendo lá dentro. Se você estiver fora da torre, se você estiver no plano da cidade, a sua consciência ela é sempre fragmentada, porque ou você está num ponto ou você está em outro. Você não pode estar em dois pontos ao mesmo tempo. Mas se você sobe a torre, é como se você estivesse em todos os pontos ao mesmo tempo. Por isso o sujeito que está na torre, ele vê mais, ele vê inclusive aqueles elementos, aqueles indivíduos que ainda não chegaram na cidade, e se eles forem invasores, estrangeiros, ele pode inclusive antecipar a chegada desses inimigos e se defender melhor. Do ponto de vista da alma humana, na medida em que a gente vai desenvolvendo essa autoconsciência e vai criando a capacidade de perceber as operações que vão se desenvolvendo dentro da nossa alma, no mundo exterior e dentro da nossa alma principalmente, a gente vai subindo essa torre e vamos tendo uma visão abrangente sobre nós mesmos. E ao mesmo tempo em que nós vamos nos desidentificando das nossas emoções, com as quais no geral nós estamos identificados, quer dizer, quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, quando a gente sente alegria, no geral a gente está como que imerso naquela paixão. Nós entregamos tudo de nós mesmos, as várias paixões que nós temos durante o dia. Então a pessoa que está com raiva, ela fica como que aprisionada naquela, ela se identifica com aquela raiva. Todo o sujeito dela, toda a subjetividade dela se identifica com aquela raiva. O sujeito que está com medo, toda a subjetividade dele se identifica com aquele medo. Quase que não sobrando espaço nenhum para que ele perceba que está com medo. É claro que ele percebe que está com medo, porque ele é um ser humano, então algum espaço tem. Mas essa percepção não é suficiente para que ele se liberte do medo. Então, por mais que ele perceba que está com medo, 90% da alma dele está identificada com aquele medo e ele concebe-se a si mesmo como sendo idêntico ao próprio medo que ele está sentindo. Isso é o que se chama tradicionalmente de ego. O ego é justamente essa identificação da nossa mente com as paixões que circulam dentro dela. Seja o medo, seja a raiva, seja a alegria, seja a tristeza, seja a inveja, etc. Isso é o ego. O ego é esse eu, tá? Que não está livre das paixões, mas que, pelo contrário, está sendo arrastado por elas, está sendo carregado, está imerso nelas, está preso nelas, está identificado a elas, em última instância. A maior parte das pessoas são assim, e isso equivaleria, na nossa metáfora, no nosso símbolo, ao sujeito que está no plano horizontal de uma cidade.
Imagine uma cidadezinha medieval contida por muros e o sujeito está dentro daquela cidade. E ali dentro ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está pegando água na fonte, ele está comprando batatas, ele está amansando os cavalos, ele está fazendo alguma coisa. E a cada vez que ele está fazendo alguma coisa, ele está identificado com aquilo que ele está fazendo. E ele não está vendo o que está se passando fora daquela região na qual ele está investindo a sua ação, a sua atenção. Mas o sujeito que sobe na torre dessa cidadela, dessa cidade, ele começa a se desidentificar dessas várias ações, em relação a essas várias ações, e começa a olhá-las todas de uma vez só, numa visão ampla e sintética, como que sobrevoando a cidade do alto dessa torre. Da mesma forma, na medida em que nós vamos desenvolvendo essa autoconsciência das nossas operações, na medida em que nós vamos tomando consciência do que está se passando dentro de nós, opa, eu estou com raiva, e você visualiza o movimento da raiva chegando e te tomando, e perturbando a sua mente, e enrubescendo o seu corpo. Opa, eu estou com inveja, e você percebe a inveja vindo, gerando um amargor, quase que na sua língua, mas também esfriando de algum modo a sua alma. E na medida em que você vai tomando consciência desses movimentos dentro de você, uma parte, uma região da sua consciência se solta daquela emoção. Cria-se como que uma reserva de consciência que não é tomada e arrastada por cada uma dessas emoções. E se você faz isso com constância, diariamente, você faz isso com constância, essa região vai aumentando. E você vai criando uma região como que imune às próprias paixões. Você vai criando uma torre dentro da sua alma. Essa região a gente chamou no final da live passada de refúgio. É um refúgio que você cria dentro da sua alma, que é independente das paixões que te tomam, porque é uma região que vai se tornando cada vez mais imune a essas paixões. Uma região que, quando bem estabelecida, no momento em que uma paixão te toma, você pode tomar refúgio nela, você pode se recolher nela, você se habitua a se lembrar dessa região e a voltar-se para ela. Então, se um acontecimento muito, vamos dizer assim, muito inesperado ocorre com você e te coloca num estado de raiva, e você já tem esse refúgio, essa torre, essa reserva de consciência, você pode se lembrar disso e tomar refúgio nela, e se voltar para ela. Isso automaticamente esfria um pouco, libera um pouco aquela paixão, seja uma raiva, seja um medo, seja uma inveja, seja o que for. Então essa torre, ela é ao mesmo tempo um lugar de independência em relação às paixões, assim como a torre é independente do que ocorre na cidade, da bagunça, do caos da cidade, e ao mesmo tempo ela se torna um lugar de refúgio para onde você pode fugir quando a bagunça, o ruído da cidade te toma de uma maneira muito imediata. E é claro que criando essa região você se torna mais livre, mais dono de você mesmo, mais consciente e mais independente do mundo. Porque o que causa esse fuzuê todo dentro da sua mente são os estímulos que vêm do mundo. Tá? Esse processo, ele equivale àquilo que os antigos, os filósofos gregos antigos, chamavam de você começar a prestar atenção na sua alma. E eu queria começar essa live de hoje, o tema propriamente de hoje, com esse ponto. Sócrates dizia isso. As pessoas prestam atenção em tudo. Elas prestam atenção na vida dos outros, elas prestam atenção no seu trabalho, elas prestam atenção na roupa dos outros, elas prestam atenção no clima, mas elas não prestam atenção na coisa mais bela, mais nobre, mais digna da nossa atenção, que é a nossa própria alma. E ele convidava os seus discípulos a prestarem atenção na sua alma. Começarem ao invés de ter o olhar voltado simplesmente para fora, começarem a converter esse olhar para dentro. E isso já é um tipo de conversão. Tá? Isso já é digno de ser chamado de conversão. Tá? Nós não estamos falando aqui exatamente da conversão religiosa, mas já é algo disso. Porque a conversão religiosa, ela não é nada se você não realiza essa operação. Sem essa operação de voltar o seu olhar
para a sua própria alma, a conversão religiosa ela não pode acontecer, porque a base da conversão religiosa é a contrição, é o arrependimento das coisas que você fez de forma inconsciente, de forma pecaminosa e etc. Essa conversão, quer dizer, esse voltar-se da visão que está voltada para fora, para dentro, e com esse movimento e gerando essa reserva mental, essa região imune às paixões, esse refúgio, ou seja, construindo essa torre que vai te deixando mais independente, mais senhor dos seus próprios atos. Os gregos usavam uma palavrinha para indicar esse movimento que é metanoia. Metanoia é justamente conversão, é uma transformação de si mesmo. Numa linguagem cristã a gente diria, você está começando a descobrir o homem novo. Você está começando a abandonar o homem exterior, tá? E a descobrir o homem interior, para ser mais preciso. Então você está descobrindo o homem interior. E isso é muito claro. Tem pessoas que têm isso e tem pessoas que não têm isso. E você pode perceber isso pelo próprio comportamento das pessoas. Tem pessoas que vivem quase que como um animal, porque elas são completamente determinadas pelos signos, pelas coisas externas, pelos sinais que as coisas emitem. Então elas estão ou trabalhando, ou elas estão na escola, ou elas estão vendo televisão, ou elas estão na festa, ou elas estão bebendo, ou estão vendo futebol, ou elas estão dando gargalhada, ou elas estão afundadas no sofrimento. Mas é como se elas fossem um joguete nas mãos dos estímulos externos e dos elementos internos que são consequências desses estímulos externos, quer dizer, das paixões, dos sentimentos, emoções, etc. Tem pessoas que você começa a perceber que elas são mais sóbrias. Elas são um pouco mais sóbrias. Você conversa com elas e você tem a impressão de que elas estão mais presentes. Porque uma pessoa que é totalmente movida pelos estímulos externos, e esse é o homem exterior, essa pessoa, se você for uma pessoa, se você for um homem interior, vamos dizer, se você já estiver tendo contato com o seu homem interior, você quando estiver na presença dessa pessoa, que só vive do ponto de vista do homem exterior, a primeira coisa que você vai notar é que essa pessoa parece que ela não está ali. Parece que ela é um saco plástico vazio. Isso gera até uma certa compaixão. Porque parece que a pessoa não está ali. Parece que quem está ali é a sociedade, são os acontecimentos, são o passado, as memórias, o futuro e etc. Mas a pessoa mesmo parece que não está ali. O olho dela é mais instável. O olhar dela é mais instável, tá? O movimento dela é mais instável, ela tem como que... é uma pessoa distraída. A pessoa que descobre o homem interior e começa a desenvolver essa torre, a desenvolver essa reserva mental, ou seja, uma pessoa que não está só vivendo para fora, mas ela observa o que se passa dentro dela, e com isso ela começa a se tornar independente, a organizar a sua alma, etc., essa pessoa ela é mais presente. Você fala com ela, a palavra não bate nela e volta para você, na forma de outra palavra, de um sentimento ou o que for. A palavra bate nela e você sente que ela reverbera lá dentro. E isso te dá a impressão de que, opa, ali tem alguém. Essa reverberação da palavra lá dentro é um sinal de que a pessoa está pensando naquilo. Ela está meditando no que você falou. Ou pelo menos ela está observando o que está acontecendo com ela quando ela recebeu aquele estímulo que veio da sua boca, ou dos seus gestos, ou das coisas. Então essa pessoa, quando os estímulos chegam para ela, pelos sentidos, esses estímulos encontram lá dentro um espaço mais amplo. E esse espaço mais amplo foi criado pela autoconsciência dessa pessoa, a autoconsciência que ela vem cultivando. E nesse espaço ela consegue observar melhor as reações. Ela observa melhor tanto o que você disse a ela, quanto as reações da alma dela ao que você disse a ela. E isso faz com que ela esteja mais presente. Isso faz com que ela fale menos e que quando ela falha, as palavras dela sejam mais bem colocadas, sejam mais firmes. Isso faz com que ela seja uma pessoa mais confiável, porque ela não vai variar tanto de acordo com as circunstâncias. Isso tudo faz com que a gente sinta uma certa autoridade nessa pessoa, no melhor sentido da palavra, uma certa autoridade, porque ela é autora da própria vida, ela começa a ser autora da própria vida, dona da sua biografia. Isso dá para ela um peso. Você chega às vezes até a temer a presença dessa pessoa, porque você fica envergonhado.
Você fala algumas coisas e na presença dela, como o que você falou reverbera lá dentro dela, e ela não te devolve imediatamente, mas te devolve quase que como movendo uma peça, as peças finais de um jogo de xadrez, numa certa tensão. Estar na presença dessa pessoa gera uma tensão. E pode gerar uma vergonha, porque diante delas você percebe a quantidade de besteira, a quantidade de inconsciência e de distração que estão envolvidos nos seus atos, no seu comportamento, nas suas palavras, etc. Na verdade, é uma grande graça encontrar uma pessoa desse tipo, porque é uma oportunidade que você está tendo de começar a descobrir em você o homem interior, que é a grande finalidade da vida humana. O primeiro passo da finalidade da vida humana, nós chegaremos lá, se Deus quiser. O primeiro passo é você descobrir o homem interior. E isso é a metanoia, isso é a conversão. Isso já é o início de uma morte, porque aos poucos você vai ter que começar a matar o homem exterior, matar o homem velho e fazer com que esse homem interior amadureça, se desenvolva, se fortaleça, se fortifique. Esse é o processo de ascese. A ascese consiste nisso. E um pouco mais, porque além desse homem interior tem uma outra coisa que também deve ser encontrada para que se passe da ascese para a mística, que aí já é um outro grau. Tá? Bem, então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é esse. Prestar atenção na própria alma. Prestar atenção na própria alma. E quando você começa a prestar atenção na própria alma, você começa a perceber que a sua alma é povoada por várias paixões. Isso não é novidade para ninguém. A sua alma é feita de paixões. Quer dizer, dentro da sua mente existem várias imagens que movimentam energias, forças. Tá? Vamos resumir tudo isso aí nas imagens, porque tudo começa nas imagens. Ninguém fica com raiva sem antes ter uma imagem na mente. Ninguém deseja nada sem antes ter uma imagem na mente. Ninguém fica com medo sem antes ter uma imagem na mente. Então, as várias energias e forças que nos movem na direção das coisas, elas são ativadas por imagens que estão na nossa mente. E na medida em que você começa a observar essas imagens na sua mente, você percebe que todas elas têm uma mesma natureza. Embora elas sejam diferentes umas das outras, e tenham se originado de fontes diferentes, todas elas têm uma natureza em comum. Elas são meio que movediças. Elas se movem de uma maneira sinuosa, de uma maneira mais ou menos inapreensível, de uma maneira mais ou menos enganosa. Não é que elas sejam ilusões, mas o modo como elas habitam a sua mente, o modo como as imagens circulam na sua imaginação, no seu pensamento, é um modo meio sinuoso, meio enganador, tá? Meio contorcido. Parece uma serpente, e por isso a serpente, em razão do movimento da serpente, que é um movimento sinuoso, enganador, que você não sabe muito bem onde ele está começando, onde ele está terminando e para onde ele está indo. Você não sabe qual parte do corpo da serpente está dando o impulso. Parece que ela começa a se mexer do meio e as fibras dela, as escamas, não sei se são escamas aquilo, mas aquelas escamas dela parece que se abrem e de dentro delas parece que saem outras e parece que a serpente vai até aumentando de tamanho, daqui a pouco ela diminui. Parece uma coisa meio mágica, o movimento da serpente. Talvez por isso a gente tenha tanta repulsa, porque quando você olha uma serpente se movendo, você não sabe se ela vai chegar, ela pode estar 15 metros de você, mas parece que em 2 segundos ela vai estar diante de você, porque o movimento dela é muito enganador. Esse movimento sinuoso, né, que você não consegue saber exatamente onde ele começa, onde ele termina, e um movimento que parece surgir do meio da serpente, e que vem rastejando. Tá? Em razão disso, a serpente se tornou tradicionalmente um símbolo da nossa mente, né? Dessa dimensão do nosso psiquismo, onde as imagens ficam como que entrando umas nas outras, circulando umas pelas outras, como se dentro da nossa mente os pensamentos fossem, cada um deles, um segmento
de uma grande cobra que fica se enrolando e se movendo ali dentro. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou dizendo. Não sei se está muito complicado, mas eu imagino que não, porque todos nós temos essa impressão. Quer dizer, na medida em que nós começamos a observar a nossa alma, a gente começa a ter essa impressão. Tanto é que as pessoas usam a expressão ter minhocas na cabeça. Ter minhoca na cabeça. Ter minhoca na cabeça, num certo sentido, é uma alusão justamente a esse movimento meio irracional e sinuoso dos vários pensamentos e das várias imagens que circulam na sua mente. Então, ter minhocas na cabeça ou ter cobra na cabeça é uma alusão a um movimento próprio do psiquismo. Uma maneira simples de entender o que eu estou dizendo é quando a gente sai do mundo físico e vai só para o mundo psíquico, para o mundo mental. Quando que isso acontece? Quando a gente sonha. Quando a gente sonha, a gente desliga o nosso meio de contato com o mundo físico, onde as coisas não são como cobras, elas são mais estáveis. E a gente fica só no mundo psíquico, no mundo mental. E o que acontece quando você sonha? Você sonha com uma pessoa, está conversando com ela, daqui a pouco, sem você perceber, aquela pessoa já não é mais ela e é uma outra. Você está conversando com essa pessoa num determinado lugar e sem se dar conta, esse lugar já é outro, a pessoa já mudou e o enredo da história já mudou e você não sabe como. Sabe no que eu estou falando? Quando a gente sonha, a nossa mente está totalmente livre dos elementos físicos. Então, esse mundo funciona para a nossa mente como um fator de estabilidade. Ele impede você de viajar demais. De vez em quando você viaja, está assistindo uma aula, a aula está chata e você começa quase que a adormecer e vai para o mundo psíquico e começa a sonhar. Você começa a sonhar, aí a pessoa fala para você, acorda, e te chama de volta para o mundo físico. Quando você começa a sonhar mesmo, acordado, você começa a entrar nessa dimensão mental onde as imagens vão se penetrando e se transmutando e você começa a sair de um lugar e ir para o outro sem perceber. É o mundo da imaginação, do pensamento, é o mundo psíquico. E quando a gente sonha, isso é maximamente perceptível. E quando que a gente sai dele? A gente começa a sair desse mundo quando a gente acorda. Isso, aliás, é um grande símbolo. É quando a gente acorda, que é quando a gente percebe, ou melhor dizendo, é quando a gente percebe que a gente está sonhando, que a gente começa a acordar. Então, o primeiro passo para o despertar, que é o objetivo da SES, é o que é? É você acordar o homem interior, que está dormindo, porque está misturado com as imagens, misturado com o mundo externo. Você precisa acordar esse homem interior. E o primeiro passo para você acordar esse homem interior é você perceber que você está sonhando. Quer dizer, é você começar a perceber esse movimento sinuoso, mais ou menos ilusório, mágico, dos pensamentos e das imagens dentro da sua mente. Porque tudo o que você faz, no geral, é originado dessas imagens, que você não sabe de onde vem nem para onde elas vão. E que vão se desdobrando e penetrando umas nas outras, mais ou menos como acontece no sonho. E assim como no sonho, o primeiro passo para você acordar é perceber que está sonhando, do ponto de vista da SES, o primeiro passo para você perceber que, para você despertar o homem interior, é você perceber que você está sonhando. Você está dormindo e sonhando. Por isso, as grandes tradições de sabedoria sempre disseram, o objetivo do ser humano é acordar. O ser humano precisa despertar. Despertar. Porque esse mundo para a gente aqui, ele na verdade é uma noite, ele é trevas. Ele é trevas. A gente precisa acordar para um mundo interior que vai iluminar todo esse mundo aqui também. Então, uma outra maneira de perceber esse movimento sinuoso das imagens mentais é antes de dormir. Se você tem o hábito de antes de dormir continuar rezando na cama, por exemplo, no geral a gente reza fora da cama, né? E vai dormir e deixa a cabeça pensando um monte de besteira até dormir. Mas é importante a gente continuar rezando na cama. Você rezou, você vai deitar, em vez de deixar a sua cabeça lá cheio de minhoca, você continua rezando ali.
meditando numa palavra ou conversando com Deus, você continua ali dentro até pegar no sono. Não deixe o seu pensamento sempre, não deixe o seu pensamento livre para pensar besteira. Vai dando breves direções a ele, meditando, rezando, repetindo uma ejaculatória. Só que na medida que você está muito próximo do sono, muito cansado, o que acontece? As minhocas começam a aparecer, a serpente começa a se mexer. Tá? E é comum que na cama você comece a rezar um Pai. Você terminar um Pai Nosso é muito difícil. Quem já fez isso sabe. Você começa o Pai Nosso e você não sai do terceiro pedido. Porque no momento em que você está no terceiro pedido, a serpente já se mexeu e uma imagem penetrou ali, você não sabe mais onde você está. E você tem que voltar na oração novamente. Ou você está meditando num assunto na sua cama e o sono está vindo, então a sua estabilidade está sendo perdida e o mundo psíquico está sendo libertado. E você está meditando num assunto, pensando num aspecto, em outro aspecto daquele assunto, e daqui a pouco a serpente começa a se mexer e novamente as imagens começam a povoar a sua mente e você não sabe mais no que você estava pensando. Assim, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Então, isso tudo, por que eu estou chamando a atenção? Porque a gente precisa se familiarizar com esse mundo. A gente precisa se familiarizar com o mundo das imagens que circulam na nossa mente, das imagens que circulam de modo automático na nossa mente. Com essas imagens que circulam de modo irracional, de modo sinuoso na nossa mente. E o conjunto dessas imagens, o princípio que a rege, nós vamos chamar aqui de serpente. Isso é a serpente. Então a serpente, em razão do seu movimento, primeiro, tá, desse movimento enganador, é o símbolo que nós estamos usando aqui para se referir, para nos referirmos a esse aspecto confuso, enganador, úmido, por assim dizer, da nossa mente, do nosso psiquismo, das ideias que circulam na nossa cabeça. E é muito importante se familiarizar com isso e perceber que todas as imagens que circulam na nossa mente, de modo espontâneo, tá? De modo espontâneo, no automático, elas têm a mesma natureza, elas se movem como uma serpente. E por isso nós chamaremos esse princípio de serpente. Isso é a serpente da nossa live de hoje. E tem uma outra razão pela qual essas imagens também podem ser assimiladas à serpente, porque a serpente é venenosa. Ela é venenosa e ela tem uma língua que bifurca. Essas imagens, elas bifurcam. Elas sempre se dividem e você acaba perdendo a unidade do pensamento, da atenção, e a sua atenção se divide e vai para um lugar e vai para o outro. Então esse princípio pelo qual as imagens mentais elas vão se separando e você vai como que afundando numa areia movediça mental, também é uma razão pela qual a gente vai chamar a nossa mente de serpente. Tá? E essa serpente é venenosa, porque na medida em que você não a observa, é ela quem manda em você. É ela que é o sujeito das suas ações. É ela que está determinando o que você faz. Você está andando na rua, vê uma coisa, aquilo ali começa a gerar um monte de imagem e as suas ações vão ser frutos dessas imagens. Então, no fundo, o homem que não descobriu o homem interior, o homem que não criou uma torre, o homem que não está atento à sua própria alma, ele não é livre, ele não é dono de si mesmo. Quem é o sujeito verdadeiro ali dentro é essa serpente. Ou seja, são as imagens que são produzidas nele pelo mundo externo. Por isso que a gente citou na aula passada uma frase que a gente já não lembra de quem é, mas que diz que você quer mudar a opinião de um homem comum, é só você mudar ele de lugar. Por quê? Porque as opiniões dele não são dele. São das influências que ele recebe que produzem essas imagens na mente dele. Então a maior parte dos homens são assim. Você muda ele de lugar, ele mudou de opinião. Você muda ele de ambiente, ele vai. Caramba, esse dia eu estava reparando. As pessoas estão tão enlouquecidas com esse negócio de coronavírus, com um medo tão irracional disso, que não somente elas não é questão de ser anti-vacina, mas não somente elas não se questionam sobre o que é uma vacina, sobre que tipo de vacina é essa, qual é o procedimento que vai ser usado para
que ela seja elaborada e tudo que está envolvido, como elas agora tomar vacina virou um barato. Elas não só tomam a vacina, elas vão tomar a vacina e tiram uma foto de si mesmas tomando vacina. Então todo mundo, de repente, começou a tirar foto de si próprio tomando a vacina. Que comportamento bobo, de moda. É uma moda. Estão entendendo o que é uma moda? Moda vem de movimento. Moda vem de movimento. A palavra moda vem de movimento. É um movimento que não vem de você. É um movimento que está acontecendo aí fora e ele te pega. E você vai nele. Você vai naquela onda. Você entrou nessa onda. As pessoas que vivem segundo o homem exterior, elas entram nas várias ondas que estão passando aí fora e que as tomam. E é claro que essas ondas que estão passando aí fora, muitas delas são produzidas deliberadamente para tomar, para guiar, para dominar justamente essas pessoas que são homens exteriores. Então, o homem que vive sob o paradigma do homem exterior, o homem que é a serpente que domina o seu comportamento, ele é mais facilmente manipulável, porque ele vai de acordo com a onda. E quem possui a técnica de produzir ondas na sociedade, na história, domina essas pessoas. E é o que está acontecendo hoje. Todo mundo entrou na onda de botar o bracinho para fora e tomar a vacina e tirar foto. Que coisa boba. Tudo bem, você acredita na vacina, você gosta, tudo bem. Pô, te toma lá a vacina agora. Bem, enfim. Então isso é a serpente e é o paradigma do homem que vive sob a serpente. Mas isso tudo para dizer que a serpente é venenosa. Tá? Porque ela injeta ali um veneno em você que faz... O que é esse veneno? O veneno é aquilo que te mata, quer dizer, que te tira a vida. Essas pessoas, num certo sentido, elas vão morrendo, mesmo biologicamente vivas, psicologicamente elas estão mortas, porque não tem uma substância ali dentro. É o caso de você sacudir ele e falar, você está aí dentro, porque não está. Tá? Pátria, você falou aqui, se não tirar foto não deve fazer efeito. Boa. É mais um efeito da serpente. Ó. O efeito placebo é a serpente trabalhando. Agora, na medida, e agora a gente vai chegar na pomba, na medida em que nós vamos desenvolvendo essa autoconsciência e criando essa reserva mental que não se identifica com a serpente, ou seja, que não se identifica com as imagens mentais, com os pensamentos. E é isso que o Santo Agostinho chama de conhecer-se a si mesmo. Tá? Eu não estou citando o Santo Agostinho aqui, mas ele está presente o tempo todo nessas reflexões, porque num livro chamado De Trinitate, ele analisa a proposição dos filósofos, conheça-te a ti mesmo. E ele fala, esse conhecer a si mesmo, quer dizer, é a alma conhecendo a si própria. Tá? O conhecer a si mesmo, do qual falava Sócrates, e do qual falava... Porque uma coisa é você prestar atenção na sua alma e perceber ali dentro tudo que está ali dentro, a confusão que está ali dentro, a serpente, por exemplo. Uma outra coisa é você começar a conhecer a si mesmo. Esse ato de conhecer a si mesmo já implica no desenvolvimento da torre, no desenvolvimento de uma autoconsciência, numa desidentificação da sua mente com a serpente, com as paixões, com as imagens, com as emoções, com os pensamentos. Essa desidentificação da mente com os pensamentos começa a produzir uma região da mente, ou começa a aumentar essa região da mente que é independente das imagens, ou seja, ela começa a te colocar em face da própria mente e não do conteúdo da mente. Uma coisa é o conteúdo da sua mente, outra coisa é a própria mente. Mas a mente das pessoas está tão identificada com o conteúdo que elas nem percebem que tem uma mente, nem percebem que tem uma alma, nem percebem que dentro delas existe um princípio totalmente livre e independente das coisas, do mundo, dos desejos, dos pensamentos e das imagens. Mas no momento em que você começa a operar essa conversão e a desenvolver essa torre, a criar essa reserva, o que está acontecendo é que agora a sua mente... Você não está só prestando atenção na sua mente, mas você está conhecendo a sua mente, conhecendo a si mesmo, porque você é essa mente. E conhecendo a si mesmo, a sua atenção agora começa a se voltar não somente para a serpente, mas para o princípio da sua alma, da sua mente, que é independente da serpente.
para aquilo em você que nunca é tocado pelos pensamentos, pelas paixões e pelas imagens. Para aquilo em você que é independente do conteúdo mental, ou seja, para a própria mente. Então vocês imaginem, uma coisa é a taça, uma coisa é o vinho. Imagine que a taça é a sua consciência, o vinho é o conteúdo da sua consciência. A maior parte das pessoas não percebe que tem a taça, só percebe o vinho. Quer dizer, não percebe que tem uma consciência, só percebe o conteúdo da consciência, identifica a consciência com o conteúdo. Tem gente que até acha que a consciência é o cérebro, pô. Tem gente que acha que a mente é o cérebro. Porque confunde a taça com o vinho, confunde a consciência com o conteúdo dela. Agora, se você começa a voltar a consciência para si mesmo, a taça não pode fazer isso, mas a gente pode. A consciência se volta para si mesma, ela começa a perceber a si própria, independente do conteúdo dela. E na medida que ela vai percebendo a si própria, independente do conteúdo, uma luz, um espaço, uma luz vai aumentando ali dentro. Você vai fazendo isso, vai crescendo. Você vai acostumar-se a repousar a sua consciência nela mesma e a perceber essa consciência independente do conteúdo. E você vai separando a taça do vinho, o reservatório do conteúdo do reservatório, a consciência do conteúdo mental, a mente do conteúdo mental. E essa mente ela é uma luz, ela é você mesmo, é a sua presença enquanto ser espiritual. Ela vai ficando mais clara, mais ampla, mais independente e você vai se tornando mais livre. Só que essa percepção da consciência pura, ela escapa muito fácil. Ela vai embora muito rápido. Porque no momento mesmo em que você toma consciência dela, as imagens mentais, a serpente se mexe novamente e você transforma essa consciência numa outra imagem. No momento mesmo que você percebe essa região da sua mente que não depende das coisas, a sua mente transforma essa percepção numa imagem. E você já está pensando, nossa, será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Ou, nossa, como eu sou bom porque eu consegui fazer isso? Ou eu não presto porque eu não consigo, eu não sirvo para isso? Quer dizer, no momento mesmo em que você percebe o ato puro da consciência, né, a sua mente transforma essa percepção num conteúdo da sua consciência. E a serpente volta a tomar conta. E daqui a pouco você está pensando em um monte de outra coisa e esqueceu dessa percepção. Então, a percepção, eu espero que vocês estejam entendendo novamente. Vocês vão poder rever esse vídeo de novo, porque eu sei que o conteúdo dele é... Quem está acompanhando bem, eu imagino que esteja entendendo. Mas o conteúdo é delicado, mas é maravilhoso conseguir pegar esse raciocínio e o objeto do qual nós estamos falando. Então não desanime, porque isso aqui é uma pedra preciosa, isso que a gente está tentando pegar. Quando a gente toma consciência dessa parte da nossa mente que é independente do conteúdo, das imagens, das paixões, dos pensamentos, a própria mente traiçoeira, a própria serpente vai lá e transforma isso numa imagem e começa a se movimentar, e uma imagem leva a outra, que leva a outra, leva a outra, daqui a pouco você está pensando em um monte de besteira de novo. Está pensando em um monte de besteira de novo. A serpente troca de pele também é uma boa característica da serpente, porque quando a serpente troca de pele, ela deixa como que uma imagem dela mesma ali. E os pensamentos fazem isso. Fica como que uma imagem dele mesmo ali. Você acha que ainda está pensando, que ainda está naquela presença, mas não está mais. O seu pensamento já foi embora e já está em outro lugar. Você pegou a percepção da própria consciência e acha que está ali ainda, mas daqui a pouco você percebe que não, você já perdeu aquilo, é só a pele da serpente seca que está ali. Então, essa percepção disso que na nossa mente é independente da serpente e das imagens mentais, ela é muito fugaz, ela é muito pequenininha. Ela é como uma pomba, porque a pomba é um animal muito dócil, muito humildezinho, muito simplesinho, branco, e que se você chega perto dela, ela voa, ela assusta muito fácil. O meu filho, por exemplo, adora, aqui na cidade onde eu moro, acho que toda a cidade, né? Na praça tem muita pomba, no centro, né, onde circulam as pessoas, tem muita pomba, e ele adora sair correndo atrás das pombas. E as pombas se assustam muito fácil.
Então, qualquer movimentozinho ali dentro da sua mente faz essa pomba ir embora. Então, a pomba para a gente aqui, pegando emprestado um símbolo do Espírito Santo, isso do que eu estou falando não é ainda o Espírito Santo. A pomba seria mais propriamente o símbolo do Espírito Santo, mas eu estou pegando emprestado esse símbolo para falar da própria região da nossa mente onde o Espírito Santo vai habitar. Tá? Então, essa região da nossa mente, esse reservatório, essa torre, tá? Isso que é o material com o qual você vai construir na torre, ou seja, esse espaço mental que é livre das imagens e das paixões, é a pomba. Por quê? Porque ele é muito pobrezinho. Você tem que ter uma certa pobreza para poder chegar nele. Porque você não chega nele querendo chegar nele, você chega nele se despojando do que não é ele, jogando fora as imagens que não são ele. Como é que você chega na sua própria mente? Essa é a dica de Santo Agostinho. Percebendo tudo o que não é a sua mente. Opa, essa raiva não é a minha própria mente, ela é um conteúdo da minha mente. Opa, a minha profissão é um conteúdo da minha mente. A minha vaidade, o meu orgulho é um conteúdo da minha mente. O meu medo é um outro conteúdo da minha mente. Todos os meus pensamentos são conteúdos da minha mente. Cadê a minha mente, então? Aí você chega nela. Você percebe que ela é uma pura presença. Mas no momento mesmo que você percebe, um mínimo movimento mental faz a pomba embora. A pomba voa. Então é preciso uma pobreza para perceber essa pomba. Você tem que se despojar das imagens que estão ali dentro e você se despoja delas, primeiro, as observando, senão você não pode se despojar delas. Se você não sabe que as tem, você não pode jogá-las fora, se desfazer delas. E segundo, porque a pomba ela se assusta muito fácil, ela é muito dócil. Ela é muito dócil, então se você qualquer movimento ali ela espanta. Então você tem que se habituar na sua vida ao longo dos dias, ao longo dos minutos, e Deus queira que você faça isso ao longo dos segundos, a sempre perceber essa pomba, criar um ambiente mental favorável para que a pomba esteja ali. Porque a pomba gosta da presença do ser humano. Ela gosta da presença do ser humano. Ela não gosta dessa imprevisibilidade, dessa agitação. Ela não gosta da serpente. Mas ela gosta do ser humano. Então você precisa criar condições para que ela esteja ali de forma mais constante. E para isso você tem que diminuir o movimento da serpente na sua mente. Se despojar dessas imagens. E você se despoja delas justamente tomando consciência. Ao tomar consciência, a pomba aparece. Ao perder essa consciência, a pomba vai embora e a serpente aparece. Então, pomba e serpente são como que dois polos, onde um está, o outro não está. Enquanto tem serpente, não tem pomba, ela foi embora. Enquanto tem pomba, a serpente é porque a serpente não está ali. E quanto mais pomba, menos serpente, num certo sentido. Só que a serpente tem uma outra característica. A pomba tem uma outra característica. A pomba, ela voa muito longe. Ela é capaz de voar fazer trajetos assim imensos. Então, não só ela é mansa, pobre e se assusta fácil, e por isso é difícil de você pegar essa região da mente que está imune, que é independente das imagens mentais, porque ela foge muito rápido, e quando a serpente se agita, como quando você a pega e a cultiva, é a partir dali que os grandes voos do espírito vão começar a se desenvolver. Porque a pomba ela voa muito longe. E ela tem um senso de orientação muito preciso. Ela não voa para qualquer lugar. Ela tem um lugar determinado para onde ela vai. Então, um grande voo e um grande senso de orientação é próprio dessa pomba. Então, pela brancura, ela expressa essa pureza dessa região mental não afetada pelos pensamentos. Pela pobreza, ela expressa o fato de que você tem que se desfazer, se despojar dos seus pensamentos, daquilo que você é rico, que são os pensamentos, para que ela apareça. Pelo fato dela ser mansa e se assustar à toa, você precisa saber que a presença dela não pode ser pegada à força, não pode ser contida à força. Você tem que criar condições para que ela fique ali, e você faz isso ao mesmo tempo
impedindo o movimento da serpente. Se a serpente mexer um pouquinho, a pomba vai embora. Então é muito difícil de você pegar isso. Então saiba que esse núcleo da mente do qual nós estamos falando, ele foge mesmo. Ele é fugaz. Não é você que não consegue fazer isso. É que é assim que se começa mesmo. Ele foge, é até de se duvidar que ele esteja ali. Mas ele tem que estar. Faça a meditação e perceba que a sua mente não pode se reduzir ao conteúdo dela. Assim como a taça do vinho não pode se reduzir ao vinho. Uma coisa é o vinho, a outra é a taça. Uma coisa é o conteúdo da mente, outra coisa é a mente. Só que quando você chega na mente, ela se transforma num conteúdo da sua mente e a pomba vai embora. Então, pela mansidão da pomba, ela vai embora muito rápido. Então nós temos que ter cuidado para poder mantê-las conosco. Tá? Pelo fato dela voar muito longe, nós estamos indicando que é nessa região que os grandes voos do espírito vão acontecer. Os grandes voos intelectuais, as grandes intuições místicas, a própria vida espiritual vai começar por ali. É nessa região que você tem que ter fé. Se a sua fé não acontece nessa região, ela muito provavelmente não é uma fé, é um capricho emocional, passional. É aí que a fé vai acontecer, é aí que a caridade vai acontecer, é nessa região. E pelo fato do voo dela ser muito preciso, nós estamos querendo indicar que quando essa pomba começar a se habituar com a sua mente, quando ela fizer da sua mente o ninho dela, e o ninho da pomba também é famoso porque é um ninho muito pobre, o ninho da pomba não tem... É um ninho muito comum, muito pobrezinho, não tem nada a arquitetura dele é muito simples. Então a sua mente, para ser o ninho dessa pomba, tem que ser uma mente pobre de pensamentos e de imagens. Na medida que você consegue fazer da sua mente um ninho para essa pomba, ela vai te conduzir a sua alma para distâncias inefáveis e com uma precisão que os voos que a serpente produz na sua mente, quer dizer, os movimentos da serpente não tem. Todas essas viagens que as pessoas buscam hoje com drogas, com alucinógenos, santo daime, música e rave, etc., são viagens da serpente. São viagens que não têm orientação. Não tem orientação, você não sabe onde vai dar. É confusão mental, no fundo, que dá um prazer corpóreo. Agora, o voo da pomba não, ele é preciso. Ela vai te levar numa direção muito específica, tá? Que é a própria finalidade da vida humana. Então, eu não vou avançar muito, mas eu queria que vocês entendessem isso. Tá? O processo de construir a torre produz dentro de nós uma reserva mental que não é afetada pelas paixões e pelos pensamentos, pelas imagens mentais. Isso é a torre que está sendo construída na sua alma, a partir da qual você pode observar as coisas do alto, sobrevoá-las, se tornar independente delas e criar até uma região de refúgio onde você pode se abrigar em momentos de intensa conturbação. Então isso é o que nós chamamos de criar a torre interior. Isso pelo que nós criamos a torre, quer dizer, o tijolo que você usa para ir erguendo a torre, é esse ato de consciência pelo qual você toma consciência da própria consciência. E a sua consciência não se identifica mais com os pensamentos. A sua consciência, como eu disse, a taça se separa do vinho. Quer dizer, a consciência se separa do conteúdo da consciência. A mente se separa do conteúdo mental. E esse ato pelo qual você se separa e dá um salto para trás e produz ali uma reserva mental não afetada, que é pura, que é branca como a pomba, né? Que é fugaz como a pomba, que vai embora rápido, se assusta à toa como a pomba, mas que pode dar voos muito altos e precisos como a pomba, é o que nós chamamos aqui, portanto, de pomba. Então, eu queria que vocês, esse segundo passo que nós estamos dando nesse estudo aqui, é justamente para que vocês tomem consciência da serpente, da torre, espero que vocês já tenham tomado. Agora, tomem consciência da serpente e da pomba, que estão sempre em jogo dentro da alma de vocês. Sem essa consciência, não tem metanoia, não tem conversão e não tem progresso, porque você não vai ser capaz de desenvolver o homem interior, que ainda está muito pequenininho. Você tem que desenvolvê-lo para que ele mesmo depois mate o homem exterior. Tá? Espero que tenha dado para entender. Eu não quero avançar muito porque o tema não é fácil e eu não quero ser muito prolixo, enfadonho aqui.
Deixa eu dar uma olhada no que as pessoas colocaram, para ver se é o caso de responder alguma coisa. O Vitor disse aqui, parece até um mecanismo de reprodutibilidade da conduta. O homem exterior aprendeu vendo e quer que os outros façam o mesmo. Acho que ele está falando do caso da vacina, né? Todo mundo tomando vacina e tirando foto. É ridículo. É uma reprodutibilidade, é um jogo de imagens, um jogo de espelhos, porque são pessoas que são determinadas pelas imagens. Como eu disse, o homem exterior, ele se move de acordo com a onda, com as ondas. Então tem uma moda, um movimento, e esse movimento toma ele e ele vai naquela direção. E ele nem sabe por quê, ele acha que é ele mesmo. O sujeito, quando tira uma foto de si próprio tomando vacina, ele está achando que ele é o original. Olha só, agora sou eu aqui tirando minha foto tomando vacina. Tá entendendo? Mas é o sujeito que está no homem exterior. Porque o cara que desenvolveu o homem interior, que começou a entrar nesse processo, ele já olha para isso e fala assim, peraí, mas como assim? Eu posso até tomar vacina se eu acredito nela, sei lá, tudo bem. Mas é muito medíocre você fazer uma coisa só porque está todo mundo fazendo. É medíocre. E tanto mais se você investigar a coisa, a origem da coisa. Aí não é só medíocre, é perverso e mau. Parece ter virado uma posição política, exatamente. O AGC Júnior colocou aqui. Parece ter virado, claro, e na verdade isso aí está virando uma segregação social terrível. Amanhã vai ser votado, vai ser discutido no Congresso a questão do passaporte sanitário. Então é bom até que a gente se mobilize e comece a ligar para os deputados para externalizar a nossa posição. Porque, imagina, você poder entrar no mercado, você vai ter que ter um cartãozinho dizendo que você foi vacinado por uma vacina que, convenhamos, né? Só estudar um pouquinho para ver que não é nada confiável. O Lucas Mendes, a serpente toca de pele, nós falamos. Obrigado aí pelo insight. Gleice, realmente maravilhoso esse raciocínio encantador. Verdade. A GC Júnior, já ouviu uma metáfora na qual nossa consciência seria como o flash de uma lanterna num oceano escuro. O problema é saber qual é a mão que está guiando essa lanterna. Na verdade tem procedimentos mais profundos do que esse. Porque essa consciência que nós somos não é criadora dela mesma. Não é o fundamento dela mesma. Depois que você se acostumar com a presença dela, você vai ter que se perguntar, peraí. Mas acima dela tem outra coisa. Porque não fui eu que me criei. Não foi ela que se pôs a si mesmo no mundo. Ela está enraizada numa supraconsciência, que é Deus mesmo. Então você vai ter que, essa consciência ela tem que ao mesmo tempo subjugar a serpente, quer dizer, Deus diz para o homem no Gênesis, você tem que dominar os animais, então ela tem que dominar os animais, dominar as imagens mentais, os pensamentos, os desejos, mas ela tem que se curvar e se humilhar diante do que está acima dela, que é Deus. Então, o segundo passo, que aí a gente já começa a entrar numa dimensão mais profunda, é você descobrir a verdadeira pomba, que é a presença constante de Deus ali, do Espírito Santo na sua mente. Tá? Cíntia, excelente aula. Obrigado, Cíntia. Chayenne, professor, como sabemos que chegamos lá, ou que percebemos esse estado? Isso é só experiência. Você tem que começar a fazer. Você é um ser humano. O ser humano é capaz disso. Não só é capaz, como ele foi feito para fazer isso. Isso não sou eu que estou dizendo, são todos os grandes sábios de todas as épocas sempre disseram isso. Então, comece a fazer. Você vai começando a fazer, daqui a pouco você vai ter assim, cara, eu acho que é isso aqui, eu acho que eu estou percebendo isso. Eu sou professor já tem bastante tempo e os alunos vão fazendo e vão falando, é isso mesmo. A coisa é isso mesmo. E comece a ler livros de pessoas que falam sobre isso. Eu ia indicar um livro para vocês hoje aqui, mas ele está lá embaixo, eu queria mostrar a capa dele. Eu vou botar no Stories ali depois para vocês um livro que fala um pouco sobre esse assunto de uma maneira técnica, mas vale a pena dar uma lida para se familiarizar com isso e ver como que isso sempre esteve presente na tradição humana. Então, assim, Chayenne, é experiência, é ir fazendo e fazendo para poder ter a percepção da coisa. Se você não experimenta as coisas, você não consegue distingui-las. Então você tem que experimentar. A mente humana é um grande laboratório. Isso é ciência em sentido estrito. Ciência experimental. Alberto, professor, sou seminarista. Depois de certo tempo de experiência no altar,
senti que houve um despertar da minha mente. Pois é, se você tá... Isso aqui que a gente está falando aqui, nas lives, na série de lives sobre as moradas da vida interior, a gente já está trabalhando a partir da primeira morada. O sujeito tem que entrar em estado de graça e vai passando ali pela oração meditativa, oração afetiva, oração de simplicidade, etc. Aqui a gente voltou um pouquinho. A gente voltou um pouquinho, porque a gente percebeu que tinha muita gente com dificuldade de entrar na primeira morada. Então a gente voltou um pouco. Aqui a gente está falando de um processo anterior. Se você conta com a ajuda da graça, se você está em estado de graça, tem um catalisador aí. Tem um elemento que vem do alto, que vai acelerar esse processo. Tá? Mas, mesmo no estado de graça, todo esse processo ascético é necessário, porque, como diz o Cristo, você joga lá a sementinha num lugar cheio de espinhos, cheio de pedregulhos, ela não vai crescer. Então é preciso cuidar da mente. Mas que bom, Alberto, isso aí é realmente uma experiência fantástica, eu imagino como é que não deve ter sido. Consigo ter consciência do meu comportamento, do que tenho que realizar e ter um olhar naquilo que acontece em volta, como um maestro que conduz a orquestra. É mais ou menos isso. É claro que efeitos colaterais virão, não estou dizendo que é o caso, Alberto, obviamente, mas existem inimigos próprios de cada estágio de desenvolvimento ascético. Então a gente tem que tomar cuidado também para não começar a achar que a gente acordou e que está todo mundo dormindo e que isso faz da gente uma pessoa melhor, né? Porque esse processo ascético, por exemplo, os bruxos, os místicos do mal, eles também fazem. Então esse grau de consciência, os místicos do mal, os santos do diabo, eles também têm. Então é bom também a gente cuidar dos efeitos colaterais que podem ocorrer. Mas não estou falando que seja o caso, Alberto, é só que a sua fala me deu aqui a ocasião para me lembrar disso e falar disso. Mas é exatamente isso aí que você está descrevendo. Vitor, pois é, parece que é preciso peregrinar para achar a pomba. Exatamente. Você vai ter que andar aí nessa cidade, nessa praça que está aí dentro. E o mais interessante é que a partir de certo tempo, como minha mente conseguisse subir de andar, é isso aí. Professor, no mundo de hoje, com excesso de informação, internet, mídias sociais, ruído, esse assunto é muito pertinente. É verdade. Sempre foi, mas hoje talvez a gente tenha até mais oportunidade de perceber isso, porque o número de distração é tão grande que a sua mente não fica presa só numa ideia, são várias ideias. Se ela está saindo de uma ideia para outra o tempo inteiro, é uma prova muito clara de que ela é independente dessas ideias. Então talvez seja até mais fácil de achar a pomba. Então, gostei muito da aula, estou entendendo. Que bom, Meire. Que bom, obrigado pela presença. Gente, muito obrigado pela presença. Espero que vocês estejam entendendo e que tenha sido proveitoso para todos. Tá bom? Qualquer coisa, mandem na caixinha e semana que vem a gente continua com esse tema, ou continua essa série, ou se eventualmente aparecer outro assunto, a gente fala também. Tá bom? Compartilhem aí com as pessoas que vocês gostam, que acham que possam se interessar e ajuda a gente aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.